Brincadeira do dia: ursinhos carinhosos. Essa era a abertura que nós tínhamos nos anos 80 da animação, que foi a primeira animação, né, lá de 1986. E foi a partir dessa animação que nós conhecemos esses personagens que tanto amamos, né? Então as crianças, eu criança na época, com 5 anos de idade, a gente ficava enlouquecido com esses personagens, né? Então realmente era tudo muito divertido, né? Eles tinham superpoderes aí na barriguinha, ó, que eles lançam e tudo mais. Lá nos Estados Unidos e Canadá, quem lançou foi a empresa Kenner, né? Que lançou os brinquedos. E aqui no Brasil foi a Estrela, que era a grande, né, empresa de brinquedos. E nesse período também movimentou muito os ursos de pelúcia, né, que foram lançados também nessa linha dos ursinhos carinhosos. Essa então é a minha coleção de ursinhos carinhosos que eu apresento aqui para vocês, incluindo o carrinho nuvem, a nuvenzinha. Tenho personagens então dos anos 80, né? Geralmente os com cabelinho são os dos anos 80, lá de 86, né? E alguns personagens até lacrados de 2020, que são os relançamentos, né? Então todos que têm o cabelinho são os antigos dos anos 80 e os sem cabelinho são os mais recentes, né? Então vou apresentar um pouquinho aqui para vocês dessa coleção. Então, começando aqui pelo Boa Sorte, que é um relançamento, tá, de 2006, como eu falei. Então aqui tem, né, na caixa a descrição, inclusive a indicação de que a coloração ela pode ser diferenciada, ela pode estar diferente do que está pintado, né, aqui na representação da embalagem para o original. Então existe essa mudança. Então tem aqui a marca da estrela, que a gente vê, passou pelo Inmetro, então já são brinquedos mais recentes. E aqui tem então a coleção indicando, né, do ano de 2006, né? Então é a data que demarca aí esse relançamento. Aí tem a Amiga, né, que a gente vê ali com os desenhozinhos ali de, né, margaridinhas na barriga, o Boa Sorte que é o trevinho, a Animadinha que é o arco-íris, Feliz Aniversário, né, que tem um bolinho, né? Então tem aí diversos personagens, né, que são indicados, mas não tem todos, inclusive, nessa caixinha, né? Então, só pra gente ter uma ideia, obviamente que no contexto de hoje já não tem mais cheirinho. O carrinho, conforme você empurra, ele faz, né, esse movimento lateral. Então ele é bem engraçadinho, bem legal. Então aqui a gente tem, né, os ursinhos separadamente, começando pelo Boa Sorte. Então tá aqui o Boa Sorte, um pouco mais da caixa, né, que ele vem. Ela tá um pouco marcadinha ali, né, tem uma manchinha ali no centro. Mas dá para ter uma ideia boa de como que foi essa embalagem, então, desse relançamento. O que me chama a atenção é a mudança de alguns nomes e também a retirada do cabelinho, né? Então, como eu falei, a partir de 2000, da década de 2000, quando teve esse relançamento em 2006, eles excluíram os cabelinhos, né, que existiam antigamente. Então, começando aqui com o ursinho animadinho, né? Então, lá em 86 era chamado de animadinho, né? A gente vê que depois virou animadinha. Então, tem a versão, né? Como a gente, olhando aqui, a de cabelinho, a versão com cabelo é a antiga. Então, lá de 86. E a sem cabelo é a mais recente, de 2006, né? Então, existe essa diferença. Então, ó, tá aqui também o Boa Sorte sem cabelinho, né? Então, também existe essa diferença. E aí, algumas diferenças também na coloração, né? Então, vejam que a cor de 86 era muito mais forte do que essa de 2006, ó, como tá aqui na caixa. Então, a coloração ela realmente mudou, ela ficou diferente. Eles até deixaram mais centralizado, né, o arco-íris, diferente, né, da versão anterior. Ó, o arco-íris está um pouquinho mais para baixo com menos cores, né? Tem
menos cores. Aí nessa nova versão tem mais, né? Apesar de que a pintura ela é mais frágil do que a anterior. A anterior ela é muito mais forte, né? E não tem o cabelinho. Outra coisa que a gente nota são as sobrancelhas, né? Então a gente consegue ver, tá bem pintadinho, bem feito, né, dos anos 80, e vejam que não apagou, e essa de 2006 já apagou. Sempre com um coraçãozinho na bunda. Sempre tem então esses coraçõezinhos, olha que bonitinho, inclusive eles estão bem, né, demarcados. Geralmente eles apagam, né, é muito comum de ter o apagãozinho aí, mas até que ficou legal, até que funcionou bem, não, caindo de volta. Um pouco difícil de mantê-los em pé, mas só para efeitos realmente de comparação, deixar os dois aqui e cai de volta. Só para a gente ter então a visão dos dois e esse comparativo então, né, do que era e como ele está agora, né? Então realmente houve mudança, né, uma mudança significativa aí. E tinha a linguinha lateral também, olha só na carinha do antigo. Ele tinha uma linguinha, né? E vejam que os tons em vermelho são bem mais fortes. O novo não tem a linguinha, né, não tem um cabelinho, sobrancelha realmente perdeu a tintura, perdeu a pintura. Então, estamos aí só para destacar um pouquinho mais, né, dos personagens para a gente ver. Uma outra coisa são os bracinhos, né, que eles têm um movimento diferente, né, os dos anos 80 com o mais recente, né. O mais recente são dois braços para baixo e os dos anos 80 um para cima e outro para baixo, né. Então também são alguns diferenciais que a gente consegue perceber nas duas figuras, né, nas duas peças aqui dos ursinhos. Então aqui são as coleções novas 2020. A Estrela fez parceria com essa empresa de perfumes, né, Água de Cheiro, que tá super difícil de comprar, só dá para realmente ir direto no site, ou alguns sites de revenda e tal, né? O preço está em torno ali de 135, se eu não estou enganado. E aí tem alguns personagens, né, que eles são lançados, porém, vejam que os desenhos e as colorações elas mudaram, né? Então existe essa mudança, né, nesses personagens. Então a gente já nota que houve, essa é a carinhosa, né? Então já houve uma mudança na coloração dos ursinhos, né? E do desenho também. Além de ter a retirada, né, do cabelinho. Esse, né, que é o ursinho dos meus sonhos, né, esse que tá no blue ali, mudou bastante, né, a luazinha mudou bastante, né, então tá aqui o blue e purple, né, e assim, o doido é que o perfume, ele tem esse nome, Selfie, né, Selfie, e aí tem a versão purple, blue e green. Só que eles lançaram ali em torno de, eu não sei bem, eu acho que uns 9 ursinhos. E eles se repetem com o mesmo perfume, então não são perfumes diferentes, né? Eles repetem. Então aqui um comparativo, né? Então como que era a versão anterior do ursinho dos meus sonhos, né? Vejam a cor dele em comparação com a cor do novo, né? E o detalhe da luazinha, olha como era rico antes e olha como ficou pobre o de agora, né? Então eles não pintaram a lua, eles não colocaram os detalhes, né, da estrelinha ali, os detalhes em amarelo, né? Então não houve essa preocupação. Então essa versão é uma versão da estrela. Tá aqui demarcado o nome da empresa, né? Fica até um pouquinho difícil da gente visualizar, de dar um foco aqui com a câmera, mas é da estrela, né? Essa figura. E o novo também segue sendo da estrela. Foi a empresa então que relançou. A carinha dele também tá uma carinha de assustado, ele deveria estar com carinha de sono, né? E aí ele tá ali com uma representação meio que assustado, né? Então também achei um pouco estranho isso, né? Achei que não ficou tão legal. Agora, olha o cabelinho, né? Como esse cabelinho tá bem danificado, né? Então realmente era um problema. As crianças chegavam a cortar esse cabelo, né? Então eles eram bem danificados. E a solução atual, né, já lá no relançamento em 2006, foi de não
manter mais o cabelinho, né, então foi a solução que deram. Além dessa pintura, mais pobre, né, que a gente nota. Então tá aí, né, esse lançamento então de 2020, né, foi o último lançamento então que nós tivemos, né, então lançamento de 2020. E aí então vou organizar aqui, né, os personagens, até, né, dando destaque aqui também, né, como eu falei, tem os da Kenner, né, esse é um exemplo de Kenner, né, então só tem ali algumas siglas, né, algumas informações, mas não tem, né, o nome da estrela. Esse é o ursinho Meu Amor, né, com 2 coraçõezinhos, é a versão dos anos 80, né, então esse é um exemplo dos anos 80, tá? Aqui a mesma coisa, também é Kenner, né? Não está escrito estrela, são algumas siglas, né? Indicando. E, e assim, até esse ursinho, né? Que é esse dos girassóis na barriguinha, ele mudou de nome, né? Então depois eu vou destacar um pouco mais aí para vocês, né? Então na caixinha tava com o nome, depois ele vira um outro. Eu coloquei esses 3 aqui no carrinho para demonstrar porque eram os da minha infância, né? Então eu tinha esse marronzinho que é o ursinho Meu Coração. Eu adorava o Zangadinho, era o meu preferido, né? Era o que eu mais brincava. E o amarelinho era da minha prima, né? Que é o Feliz Aniversário. Era o da minha prima. Então a gente sempre brincava. Ela tinha o carrinho e tal, ela tinha mais ursinhos, né? E eu só tinha 2. E aí então agora acabei comprando a coleção. E aqui, ó, vejam que tinha um coraçãozinho, né, na ponta aqui do carrinho, né, nessa parte superior, e também vinha um guarda-sol, né? Então ele tá, obviamente, com o tempo, foi danificado, foi apenas essa versão um pouco mais completa, né, inclusive com adesivos da época que eu encontrei, né? Então até que ele tá em boas condições, um pouco amarelado. Eu até pensei em tentar passar algum produto, né, tipo uma água oxigenada, alguma coisa assim, colocar no sol para ver se ele fica um pouco mais branco, mas por conta dos adesivos e das pinturas, eu achei melhor deixar desse jeito, para não danificar, porque realmente ficaria, poderia danificar e perder esses adesivos, né, como esses daqui, o da rodinha, né, então eu não queria prejudicar. Então eu acabei não fazendo, né? Então realmente é muito legalzinha essa nuvenzinha. Ela aparecia muito, né? Na animação, no desenho. Era muito bacana mesmo. Então é isso, né? Coloquei aqui os personagens só pra gente detalhar um pouquinho mais. E, e aí eu vou destacar então cada um dos ursinhos, né, separadamente, apresentando alguns dos detalhes, né, deles e pontuando, né, as modificações, o que teve de novo, né, como eu já falei aqui, como eu já apresentei, tá? E aí então vamos dar uma olhadinha individualmente cada um deles. Então, como eu falei, Ursinho dos Meus Sonhos, né? Então, a mudança, né? O de 86, o dos anos 80, para essa nova versão de 2020. Então, tá aqui todos eles. Eu até destaquei aqui, né? O campeão, que era um que eu adorava, né? E coloquei também esse zangadinho, né? Eu acabei ficando com 2 zangadinhos, mas na verdade esses 2 eu ganhei. Foram 2 que vieram de doação de uma amiga muito querida, a Angel, minha amiga de toda a vida. Então são brinquedos que foram muito brincados por ela, né? Então ter no meu acervo brinquedos de pessoas tão queridas que foram muito felizes, né, com esse brinquedo, brincaram muito, é algo extremamente especial e já fica até aqui meu agradecimento a ela pela doação aqui no acervo, né? Então estarão em boas mãos, muito bem guardados aqui junto com os outros, né, compondo essa coleção, né, que eu estou muito feliz, né, de ter montado, né, fiz obviamente agora na vida adulta e comprando inclusive os últimos lançamentos aí, né, para a gente poder então expandir um pouco mais e ter, né, um comparativo, né, do que foi e como está a coleção.
Então, um pouquinho mais de imagens, né? E aí a gente destacando individualmente cada um deles, né? Inclusive tem os mais antigos, né? Então, estão aí cada um dos ursinhos em destaque, né? O Zangadinho eu adoro, o Campeão também, eram os meus preferidos, na verdade. Então, realmente estão bem bonitinhos, bem representados, né? Esse muito novo, esse também novo, são os 2020. E é isso então. Então, panorama final. Aí, não sei se vocês notaram, mas deixei de fundo a animação rolando. Então, o som ambiente, ele parte então da própria animação, né? Então, as aventuras acontecendo de fundo, né? E aí vocês vão ouvindo. Então, dá pra gente rever e encontrar no YouTube, né? Alguns episódios, obviamente, né? Não tá bem na ordem, mas a gente consegue encontrar para ver alguns dos personagens, eles em ação, né, as tramas e tudo mais. Então realmente era uma diversão. Seria até legal, né, para quem é pai e mãe hoje, de mostrar para os filhos, né, essa animação dos anos 80, especialmente para quem viu essa animação nos anos 80, né? Então é uma diversão, muito legal.